Pessoas que estão no auge da sua vida não aceitam a morte. Por quê? Porque o cara tá numa adrenalina de trabalho, adrenalina de casa, contas pra pagar, um monte de correria, o cara morre num acidente de carro. Nossa, Cara, era isso que eu ia te perguntar. ele não Que morre. morre do nada, tipo, sei lá, levou um tiro. Essas pessoas que morrem, eles devem ficar perdidaço. Fica. E tem um vídeo meu no canal que eu falo e mostro um cara que morreu e tá olhando pro próprio corpo. Nossa, tipo, desacreditado? Desacreditado. Ele foi assassinado. Essa crime scene, ou a cena do crime, traz 3 corpos, que, de acordo com a pessoa que está narrando o caso, ele acredita que não foram encontrados nesta posição, que houve realmente uma mudança dos corpos, assim como a arma que estava na mão esquerda de David foi retirada para que a perícia pudesse tirar fotos e fazer uma averiguação. Nós temos aqui umas situações conflitantes. O próprio povo americano se colocou contra essa perícia e contra o governo, no sentido de o que aconteceu foi um assassinato. David nunca mataria sua esposa e a sua filha. E a leitura da energia diz que realmente o povo americano tem razão. É, porque eu tenho muita curiosidade com o lance da vida pós-morte, né? Eu tenho essa muita curiosidade. Aí você falou assim, isso aí é segundo o cristianismo, por exemplo. Eu não sou cristão. Mas aí como é que fica, por exemplo? É um cara que é cristão e morreu, ele vai pra um lugar diferente de onde por exemplo, o budista, quando morre, vai? Então, cada religião tem um arquétipo do que seria a constituição, vamos dizer assim, mitológica, baseada no que cada um acredita, e no conceito de vida após a morte. Cada religião tem o seu arquétipo, ou seja, é uma história. Acredita-se que. Por quê? Porque ninguém voltou para contar. Galera, lá é legal, viu, meu? Tem um frigobar ali cheio de cerveja. Ninguém voltou para contar. Nem as criaturas que você vê, por exemplo? Então, aí eu vou te explicar qual é a realidade, o palpável da vida após a morte, que é o que a gente mais se depara. Dentro do budismo, por exemplo, o budismo ele trabalha muito essa questão de encaminhamento de consciência, o que é uma clarividência. Tá? Dentro dos conceitos budistas, dos livros reais, os sutras, o Tripitaka, todo o caminho da vida de Buda, que foi o Siddhartha Gautama, que Buda não é uma pessoa, ele é uma consciência. Acredita-se que torna-se muito hábil o encaminhamento das consciências para que elas não fiquem presas aqui à matéria. Isso é uma habilidade que você desenvolve junto ao budismo e ao hinduísmo. Você desenvolve isso. Não é um dom, é uma habilidade. Ok? Nas outras demais crenças, isso não existe. Não existe essa habilidade de você, no período de morte, você se concentrar, falar, minha consciência, onde está? Tchau corpo, tchau emoções, tchau pensamento, fui. E isso é factível. Isso pode. Isso acontece há mais de 2.500, 3.000 anos. Mas acontece com pessoas que São ligadas ao hinduísmo e ao budismo. Tá. Que tem esse conceito. Ok? Para uma pessoa normal, que teve uma vida normal, o que ela se depara depois da morte? Ou seja, nesse período que seria a morte em si. Acredita-se que 2 caminhos vão aparecer. Um deles é aceitar a sua morte. Outra, não aceito a minha morte. Pessoas de idade aceitam muito mais a morte do que jovens. Por quê? Porque eles, ao longo de todo o seu envelhecimento, ele já vai maturando dizendo, eu estou morrendo. Não sei se os avós de vocês tiveram esse pensamento e já falaram com vocês a respeito disso, dizendo, eu vou morrer, ou estou morrendo. Sim. Já estão se preparando, né? Perfeito. A consciência dele já vai se preparando, ele vai se desapegando naturalmente das coisas. Ele vê ele ficando mais velho, não tem menos força, Mais doente, vai saber que vai né? morrer. Perfeito. Quando chega no leito de morte, ele já não tem mais apego a nada, porque ele aceita a morte. Então ele realmente não tem mais nada, ele vai embora. Eu fiz uma pesquisa superficial na internet sobre esse caso para ver se eu tinha material suficiente para trazer para vocês. Não assisti, porque obviamente iria tomar muito meu tempo, e nós podemos assistir juntos. A mesma surpresa que vocês estão tendo, eu estou tendo. Dentro desta cena, infelizmente, como eu falei, nós não pretendemos trazer atrocidades, mas são cenas que são até
entendidas, ok? Nós temos 3 corpos caídos dentro da casa, onde a polícia documentou, entrando dentro desses ambientes, fotografando a crime scene, a cena do crime, onde aconteceu um assassinato ou não. Essa crime scene, ou a cena do crime, traz 3 corpos, que, de acordo com a pessoa que está narrando o caso, ele acredita que não foram encontrados nesta posição, que houve realmente uma mudança dos corpos, assim como a arma que estava na mão esquerda de David foi retirada para que a perícia pudesse tirar fotos e fazer uma averiguação. Nós temos aqui umas situações conflitantes. O próprio povo americano se colocou contra essa perícia e contra o governo, no sentido de o que aconteceu foi um assassinato. David nunca mataria sua esposa e a sua filha. E a leitura da energia diz que realmente o povo americano tem razão. Quando nós olhamos essas cenas, e eu como um clarividente certificado posso dizer, os seres encontram-se aqui. Não somente obsessores dentro de uma cena de crime que se alimentam dessa energia, mas também o espírito daqueles que não partiram e que estão aqui. Vamos conversar sobre o mundo espiritual, mas sem levar em consideração o espiritismo. Nós vamos falar como ocorre realmente dentro de conceitos budistas, hinduístas, conceitos mais antigos do que vocês conhecem como a presença do ser humano na Terra, cerca de 2.500 anos atrás. Dentro de muitos preceitos budistas, como apresentado no século III, século IV, século V por meio das suas escrituras, o ser humano ele passa por um processo de transformação em sua hora da morte. Nós vamos nos deparar com situações conflitantes emocionais e mentais até chegarmos ao total desapego da carne, das emoções, das impressões e nos voltarmos novamente àquele que seria o nosso Criador ou, dentro do budismo, o grande oceano, que é a nossa consciência maior. Dentro desse processo, nós somos levados por meio de uma aceitação da morte. Sim, eu aceito a minha morte, eu entendo a minha morte, eu reconheço que agora é a minha hora e eu irei partir. Com isso você acalma suas emoções, obviamente, que venham do seu corpo de energia emocional e do seu corpo de energia mental. Quando nós somos levados a óbito, ou seja, alguém nos mata, um assaltante ou qualquer teoria da conspiração, como nós falamos na primeira parte desse vídeo, o espírito, ou no caso a alma, já que o espírito é a alma encarnada, já que não existe mais a encarnação, eles já desencarnaram, ela torna-se atormentada. Por quê? Porque você é surpreendido por uma cena de conflito, você não sabe lidar porque você não entendeu ainda que você morreu, você não aceita a sua morte e isso gera uma frustração durante o processo do desapego, da retirada das várias camadas até que você reencarne novamente. E com isso faz com que você fique preso ao mundo da matéria, ou seja, alguém veio aqui, cometeu um crime, eu quero justiça. Alguém faça alguma coisa. Este é um exemplo. Ou eu não aceito a morte, eu quero ficar aqui, eu tenho um filme para produzir, não posso sair dessa maneira. Esta é outra maneira realmente da gente poder ficar preso à matéria. As aplicabilidades desse conceito existem dentro de tudo. Você não quer se desapegar do carro que você juntou muito dinheiro para conseguir comprá-lo. Você não quer se desapegar da sua casa, na qual é o seu bem maior. Ou do seu marido, da sua mulher, dos seus filhos, do que for. Isso acontece em todos os conceitos, em todas as culturas, em todas as crenças. É dessa maneira que é aplicado. Infelizmente, eles estão ainda aqui. O ruim é que durante esse processo da verificação da cena do crime, você consegue pegar as vibrações, a maneira como eles morreram, você consegue identificar a energia em volta. Como eu posso ter certeza de que realmente eles foram assassinados? Lembrando, o que eu estou fazendo aqui é de uma pessoa que é desconhecida da mídia.
Nós não vamos fazer esse tipo de coisa para Hitler, Mussolini, Michael Jackson ou com ninguém da mídia. Eu estou mostrando um caso que realmente afeta você, sem sensacionalismos. Como você sabe, tio Spook, que realmente eles foram assassinados? Vamos lá. É muito simples. Você é uma pessoa que gera intenções constantemente. Você tem a intenção de tomar um sorvete, você vai e toma o seu sorvete. Você tem a intenção de jogar seu videogame, você vai e liga sua TV e joga seu videogame. Você vai ler um livro, o que é raro hoje em dia. Mas se você quer ler um livro, você vai até a prateleira, pega esse livro e lê esse livro. Se você quer cometer um crime, você cria a intenção do crime. Quando você cria uma intenção dizendo eu vou matar a minha família, eu vou matar a minha filha, a minha mulher, a sua vibração muda. Porque você começa a baixar o nível de frequência do seu corpo, da sua mente, gera pensamentos distorcidos, gera vontades, vamos dizer assim, sujas, porque cometer um crime, tirar a vida de alguém é algo muito ruim. Quando você vai cometer uma maldade, vamos supor que você vai roubar uma pessoa. Como você fica ao imaginar que você pretende roubar alguém? Eu quero roubar uma carteira, quero roubar um telefone celular. Você percebe que a sua vibração muda? Quando você recebe uma ligação de que alguém morreu, por exemplo, a sua vibração não muda? É a mesma coisa que acontece com um ser humano. Quando o seu corpo de energia sofre essa alteração, as nuances ocorrem. Então a vibração do seu corpo de energia muda, a frequência muda, as formas de pensamento elas são muito mais densas, ruins, com energias mais negativas. As suas vontades elas começam a ser carregar uma energia mais lodosa, mais viscosa. Deixa de sorrir para ser mais densa. Os três têm a mesma energia. Se os três têm a mesma energia, o corpo de energia dos três vibra da mesma maneira, significa que nenhum deles cometeu o crime. Nós já analisamos outros casos aqui que demonstravam o contrário. Quando a pessoa faleceu, o corpo de energia dela estava sujo, ela estava carregada, ela tinha se tornado um obsessor pela sua vontade realmente de cometer uma atrocidade. Mas nesse caso não. Nesse caso, as três pessoas envolvidas estão aí. Claramente, a criança ela vai ser levada muito mais rápida que os outros dois. Por que isso? Sendo uma menina de 5 anos de idade que acabou falecendo, ela vai ser resgatada pelo fato de não ter a maldade dentro de si. Ela é uma menina pura, é uma menina limpa, verdadeira. É uma alma que vai ser resgatada com muito mais rapidez e levada diretamente ao processo de reencarnação. Já David e sua esposa, que possuem já uma vida, possuem seus, entre aspas, vamos colocar assim, seus pecados, seus traumas, suas fobias, seus medos, seus vícios, eles vão demorar muito mais para aceitar a sua morte, lidar com isso e pelo processo todo da retirada dessas energias, como nós já falamos no processo da roda da vida, onde tudo é retirado para que você consiga voltar limpo, puro, de novo, até o seu Deus ou até a sua consciência original, na qual vai lhe encaminhar novamente para a reencarnação. Eles estão aqui, nesta cena. É muito difícil lidar com isso, eu sei disso. As pessoas devem estar comovidas com essa situação, mas nós estamos vendo algo real, algo que afeta sim nós como indivíduos, que afeta sim as pessoas. E, de novo, eu não estou aqui para apontar dedos, no sentido de quem cometeu o crime, não é o intuito. Nosso intuito aqui é ver o que acontece dentro do mundo espiritual numa situação como essa. Eu fico fragilizado da mesma maneira que vocês, por trabalhar com isso há muito tempo. É uma situação que para mim sempre me comove.
e sempre mexe durante esse processo no qual nós identificamos essas pessoas. Eu sinto muito. That is what people would like to see, the position of the bodies, the location of the bodies. Ele está falando da teoria da conspiração sobre mover os corpos, como as pessoas querem ver realmente os corpos, entende? Nessa situação, dentro dos sacos The next plásticos. photograph here is the back rear slider door at the Crowley home. Aqui é a porta na qual a gente falou na primeira parte que possivelmente alguém saiu Photograph is taken. desta porta, tá? Foi visto saindo dela. From the police audio from dispatch, it clearly states when officers arrived, the rear slider was unlocked and slightly ajar. Tava meio fora, ela tava That's not aberta. what this is portraying here. Another image was taken Parece que foi quebrada. of the door also closed. Não. Not sure why this was taken. This doesn't add any value. This is a photo taken at the crime scene. This is not a crime scene photo. The rear slider was not found in this position. Ele fala que mexeram na porta, a maçaneta da porta não estava nessa posição, ela estava semi-aberta, então os caras fecharam para encobrir a situação. Existe uma teoria da conspiração em volta disso. Existem casos que são da polícia e existem casos que, né, as pessoas se metem a besta e querem tentar desvendar e tudo mais. Infelizmente é um caso de polícia. Não tem que colocar pessoas, terceiros, dentro dessa história. Muitas pessoas me questionam, falando, mas um médium, um vidente, não sei o quê. Não, isso não vai fazer diferença. E num caso desse, eu tenho certeza que se colocarem qualquer médium, vidente, ele vai amanhecer morto, tá? Ele é um caso muito sério. É um ex-militar que quer divulgar uma história num filme. Obviamente que Washington e o governo americano se sentiu um pouco incomodado e, infelizmente, eu acho que esse cara deve ter andado em caminhos que não eram tão, vamos dizer assim, justos, o que ele acabou levando à morte. De novo, eu tenho certeza do que eu vi. Esse cara, ele foi assassinado e mataram a família dele junto como uma queima de arquivos. Eu tenho peso para falar em juízo sobre isso? Nunca. Eu me negaria a falar. Por quê? Porque, de novo, existem situações que a polícia tem que resolver e situações que o Estado deve ou não se meter, dizendo, ok, vamos investigar, vamos atrás disso, vamos a fundo, sejam senadores, sejam políticos e tudo mais, ou somente a polícia com as suas evidências levantando e encerrando o caso e dizendo, o cara se matou, matou a família, se matou, acabou a história. É uma intriga e isso vai ficar uma dúvida. De todos os vídeos que eu vi, aparentemente ninguém chegou numa conclusão. Obviamente que os vizinhos, os amigos, os familiares e até mesmo algumas pessoas muito próximas ao David sabem que isso não ocorreu. E a briga vai ser essa, demonstrar que ele não matou a sua família e depois se matou, tá? Mas o que importa para nós aqui é demonstrar como o mundo espiritual funciona, o que está por detrás disso, fazer a leitura de tais energias e demonstrar se realmente ocorre ou não o lado espiritual influenciando em nossas vidas. De novo, David não tinha marca nenhuma de energias que poderiam levá-lo a ter cometido este crime espiritualmente falando, o que nos leva então a acreditar que ele foi assassinado, ok? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham entendido o recado. Eu sei que foi um vídeo longo, mas é um aprendizado para vocês e eu quero que vocês reflitam cada vez mais em tudo aquilo que foi dito e visto aqui. É de uma enorme responsabilidade esse tipo de trabalho que eu estou fazendo para vocês e trazer essas informações de uma maneira clara, precisa e informativa. O que nós estamos fazendo, novamente, não é o intuito de denegrir, ofender, menosprezar ou achar desculpas para algo. O que nós estamos trazendo são conceitos do Oriente, no qual eu aprendi, trazendo para vocês como realmente funciona a interpretação dessas energias, a leitura dessas energias e como ela se aplica a nós, meros mortais.